Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bússola Profissional, o primeiro podcast que fala sobre carreiras profissionais do Brasil. Para você que não me conhece, meu nome é Manuel Pacheco e você é o host, você é o apresentador desse programa como sou em todos os outros. E hoje nós temos mais uma convidada muito especial, mas antes, aqueles recados de sempre. Estamos a caminho de Florianópolis e estamos a caminho também de Brasília, então você que tem profissionais qualificados para apresentar pra gente, para indicar pra gente, nesses lugares, eu vou pedir para você entrar em contato pelo Instagram, podcast Bússola P. Nosso objetivo até o final do ano é pelo menos visitar 3 estados diferentes. Florianópolis a gente já vai com uma certa frequência, mas Brasília a gente está chegando agora e a gente ainda tem o intuito de ir para Salvador e também para Manaus. Então, quaisquer profissionais que vocês encontrem que sejam capacitados nesses lugares, eu vou pedir para vocês entrarem em contato pelo Instagram do podcast Bússola P. O próximo recado é você que é profissional da área da saúde, que está querendo se posicionar nas redes sociais, está querendo começar da forma certa. Eu vou pedir para você entrar em contato pelo Instagram Manuel Pacheco N. A gente acabou de começar um Instagram novo, né? A gente perdeu, hackearam o Instagram, pediram um resgate, eu não quis pagar e a gente teve que começar um Instagram novo. Então, tem poucos seguidores ali ainda, a gente ainda está começando a postar conteúdo, mas já segue lá para você entrar em contato comigo, Manuel Pacheco N, beleza? Agora nós vamos para a nossa convidada. Eu vou avisar antes que eu tô com a voz um pouquinho embargada, esse resfriado tá pegando todo mundo aqui no Rio de Janeiro, mas vamos seguir mesmo assim. Hoje a gente vai conversar com a pediatra e homeopata, a doutora Fabiane Durão. Tudo bem, doutora Fabiane? Tudo jóia. Como é que você tá? Vamos começar esse papo? Eu acho que você tem Vamos. muito para contar pra gente. Nós nunca trouxemos no nosso programa alguém na área de atuação da homeopatia, então acho que vai ser bastante interessante pra gente entender mais o que você faz, tirar algumas dúvidas, desmistificar alguns conceitos. E o primeiro, eu quero saber um pouquinho da tua trajetória. Conta pra gente como é que você chegou até aqui, até a médica, homeopata e pediatra. Então, minha trajetória já tem alguns anos e comecei depois que eu me formei na Souza Marques, fui fazer residência médica em pediatria no HGB, que é o Hospital Geral de Bom Sucesso. E no meio da residência médica, acabei me interessando muito por medicina do exercício. Caramba. E aí, no final da residência médica, entrei numa pós-graduação de medicina do exercício e do esporte, concluí no mesmo tempo, e aí acabei me desinteressando pela pediatria e caí dentro da medicina do esporte. Aí fiquei trabalhando 10 anos, mas nesse meio tempo ainda fazia concurso público para pediatria, enfim. E ainda fazia alguns plantões, então, nesse tempo, eu acabei fazendo também a homeopatia, porque era uma dúvida que eu tinha com relação à parte de tratar, né? As crianças sempre vinham com muitas questões que você ficava passando corticoide, antibiótico, e aí a criança melhorava ali rapidamente, e daqui a pouco estava ruim de novo. Eu falava, gente, não é possível, tem alguma coisa errada. A gente tem que ter, em pleno século XXI, alguma coisa que possa tratar melhor essas crianças. Que possa não só tratar quando elas estejam doentes, mas antes, né, você conseguir ter uma preparação e aumentar até a imunidade dessas crianças. Sim, isso aí. E aí, enfim, aí a minha dúvida era fazer homeopatia ou acupuntura, né? A medicina chinesa, que eu já estava também interessada, tinha feito alguns cursos pequenos, né, dentro da área da medicina chinesa, só que aí, né, por ordem do destino, acabei indo para a homeopatia, porque era o dia que, na verdade, o dia que era a pós-graduação da medicina chinesa era quando eu fazia plantão. Entendi. Então eu não podia. E da homeopatia era um dia que eu estava livre. Então foi a escolha do universo. E aí lá fui eu para a homeopatia. Fiz. Essa foi a minha terceira especialização, né? Caramba. E aí, assim, indo, né? Fiquei esses 10 anos dentro da medicina do esporte, porque foi uma época também que a pediatria estava sendo um pouco mais desvalorizada. E aí esses anos se passaram, depois a pediatria teve uma queda de procura de residência médica, enfim, então os plantões começaram, né, a valer mais, e aí eu falei, poxa, agora eu acho que está na hora de voltar.
E nesse meio tempo que eu estava trabalhando dentro da homeopatia, com o grupo do Dr. Fábio Bolognani, que a gente tratava basicamente crianças neurológicas, então a gente denominava nosso ambulatório de neurohomeopatia. E aí lá conheci algumas amigas que me reintroduziram na pediatria. E aí com isso eu fui começar a trabalhar com desenvolvimento infantil. Fui fazendo vários cursos dentro dessa busca e que a gente não tinha muito disso na área médica. Então, eu comecei a entrar na fisioterapia, pessoal da terapia ocupacional, fonoaudiologia, e assim eu fui fazendo a minha carreira, a minha busca, né, de estudos dentro do desenvolvimento infantil. E aí foi quando eu me reapaixonei pela pediatria. Enfim, aí nesse meio tempo fiz também uma pós-graduação que não era ligada à área médica, mas era um sonho que eu tinha, que era dentro da dança. Eu tinha muita Caramba, vontade de legal. fazer faculdade de dança, só que passar por tudo aquilo de novo, né? Você já tendo que pagar conta e trabalhando. E aí surgiu a oportunidade de fazer uma pós-graduação chamada Terapia através do Movimento, que eu Pô, fiz na legal. faculdade da Angel Viana, que foi assim o must para mim. Então, foi mais um divisor de águas para ampliar, né, a minha mente, sair daquela coisa da medicina que às vezes deixa a gente muito bitolado Nenhum e conhecimento é inútil, né? Principalmente um isso. conhecimento de algo que você tem interesse, que você gosta, que ajuda, se não a tratar os seus pacientes, mas ajuda na tua própria saúde mental. Sim, isso aí, é. E nisso eu fui agregando. Aí, depois que eu tive filho, acabei tendo que voltar de forma integral, né? Porque aí as contas aumentam. E aí fui fazer pós de terapia intensiva. E por fim finalizei com neonatologia, porque eu tive que entrar, fui trabalhar com essa parte de neonatal, em UTI, então eu precisava de ter mais conhecimento, e aí fui fazendo. E aí completei a minha bagagem dentro dos outros cursos que eu fui fazendo aí no meio tempo. Mas eu sempre ficava assim, né, angustiada. Poxa, tinha tantas amigas minhas que desde que acabaram a residência já estavam seguindo seus caminhos na pediatria e eu estava lá de ping-pong, né, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Mas depois desse tempo todo, né, depois que eu realmente voltei para a pediatria, eu vi que toda essa minha trajetória foi muito importante para ser a médica que eu sou hoje. Com certeza. Então, assim, toda essa bagagem que eu tive, principalmente para trabalhar com o desenvolvimento infantil, foi fundamental para que eu tivesse esse olhar mais amplo daquela criança que eu estou vendo. Não só dela, mas de todo o seu redor, né? Da família, dos cuidadores, às vezes da escola. Então, realmente fez muita diferença para o que eu me tornei hoje. Sensacional. Eu acho que a gente tentando voltar um pouquinho, eu queria entender esse lado teu da tua carreira. Por que você escolheu a área da pediatria? Porque, assim, olhando aqui já, a gente já conversou com vários médicos. Alguns médicos, uns falam mal, né? Mas não dão tanta bola para a área da pediatria, ou ainda às vezes não dão tanta bola para outras áreas. Mas eu vejo que a pediatria ela é meio que o patinho feio ali da medicina, pelo que alguns profissionais falam. Por que você decidiu escolher a área da pediatria? Quando eu entrei para a faculdade, nem me passava pela cabeça fazer Eu acho que é pediatria. a última opção que a maioria dos profissionais sempre É. olha, né? Assim, eu sempre soube que eu queria ser médica, desde Legal. 10 anos de idade, que eu falei, não, é isso que eu quero. Mas aí, quando chegou na faculdade, você sempre tem o contato direto com o adulto. Então, a nossa formação, pelo menos naquela época, era destinada para tratar o adulto. Então, tudo que a gente tinha, né? Fisiologia, parasitologia, anatomia, toda essa parte do ciclo básico da medicina, ela é feita para o adulto, né? Até no anatômico, tudo a gente pega cadáveres de adultos. Então, realmente isso não é uma coisa que é introduzida desde cedo. Eu sei que hoje em dia já mudaram os currículos. Eu sei que tem algumas faculdades que já vão vendo tudo isso desde o início,
Mas na minha época nenhuma faculdade tinha assim, né? Então você sempre só via pediatria nos anos finais da faculdade. E aí, enfim, a gente foi indo. Aí, quando chegou no quinto ano, que foi quando eu tive a cadeira de pediatria, aí foi quando eu me encantei. Eu acho que foi assim, pelos professores, tive muitos bons professores, Legal. e era. Eu lembro que eu sentia uma coisa assim, muito interessante, que foi era como se eu conseguisse ter uma noção muito geral do ser humano e não sei se porque dentro do adulto, né, você tem uma gama muito maior e até assim das especialidades, são muitas coisas que vão se estudando e engraçado que dentro da pediatria aquilo me parecia ser mais fácil, né? Então eu super me identifiquei, adorei. E quando a gente começou a ir no internato, e aquilo, criança é encantador, né? Não tem jeito. A É, criança ela é encantadora para um grupo de pessoas, mas é, talvez as outras pensam pois assim, é. né? É que nem mal comparando, né? Tem várias profissões que você fala assim, cara, eu gostaria de fazer isso como meu hobby, ou como opção, ou Sim. como no meu lazer, mas trabalhar com isso é pesado. Então, por exemplo, a gente já teve aqui profissionais falando assim: eu amo criança, mas eu jamais conseguiria tratar porque aquilo ali mexe no lado emocional, né? Então, é um pouco diferente nesse sentido. Você se identificou e você também conseguia exercer bem. Você também conseguia trabalhar com isso a ponto de desligar um pouco o teu lado emocional e tratar um humano ali, né? É verdade, porque tem essa parte realmente que você falou. Muita gente fala, não conseguiria lidar com uma criança doente, ter que fazer procedimentos numa criança doente. Realmente essa é a parte muito ruim, né? Às vezes, dependendo do que for, a gente também fica, né? A não A gente já ser. teve profissionais aqui que, inclusive, trocaram quando tiveram uma perda com criança. Sim, Né? Até tiveram que acompanhar uma cirurgia na residência, estavam encaminhados para a da pediatria, teve uma perda num CTI ali com uma criança, ela falou assim, não, essa frustração aqui eu não quero passar de novo, eu vou para outra área. Então, por isso que eu te perguntei que acaba sendo um pouquinho diferente. Mas eu acho que outra pergunta que é bem interessante fazer, todo mundo sabe o que um médico pediatra faz. Mas para você, o que significa ser uma médica pediatra? eu vejo isso como você conseguir acompanhar o desenvolvimento do ser humano desde antes da concepção. Legal. Então, claro, quando a gente consegue, né, ter acesso à família, antes disso, você consegue passar muitas informações importantes para que você consiga gerar um ser humano no melhor que a gente pode dar, porque hoje em dia está muito difícil, né? A gente vê várias pessoas com doenças, com CID, diagnóstico, transtorno disso e daquilo, e a gente sabe que a epigenética está muito associada. Então, o ambiente que a gente vive, o que a gente come, isso tudo influencia no nosso Com desenvolvimento certeza. e desde antes da concepção. Desde daquele óvulo tá muito bom, e principalmente para o homem, né? Que os espermatozoides são criados de forma mais dinâmica, né? Do que na mulher. A mulher já tem o pacotinho dela lá pronto para a vida toda, o homem não. Então, isso influencia muito na formação desse novo ser. E é isso, como os pais vão ser os criadores dessa criança, o que que eu posso buscar para mim? Né? Então, o que que eu quero que seja a minha família, o meu filho? Então, isso é muito importante. Assim, a gente sabe que o pediatra ele tem um papel fundamental nas novas gerações. Então, assim, eu me sinto muito responsável por isso. Há pouco tempo a gente teve um congresso, o Consoperj, que é da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro, e foi se falado muito isso. Em algumas palestras, né, os colegas falaram.
o nosso papel é muito importante, a gente tem que estar presente em todos os momentos da vida, né? Principalmente da criança que... E tem alguns pais que falam assim, ah, não, eu tenho... O pediatra da gente é como se fosse o nosso médico de família, porque acaba que ajuda, trata a mãe. Tem uma família minha que um dia veio a avó na consulta, e aí a gente conversando, e ela, não, porque eu não faço isso. Falei assim, pelo amor de Deus, você precisa se cuidar. Falei, olha só, vou te arrumar pneumologista, isso e aquilo. Falei, eu vou ficar no seu pé, porque você vai ter que ver sua neta crescer, por favor. E aí, semana passada, ela veio, ela falou assim, olha, fui na pneumologista que você me indicou, estou fazendo os exames que ela pediu e vou fazer tudo certinho. Falei, isso aí. Eu sempre falo isso, né? A gente já trouxe essa pauta aqui algumas vezes no programa. As pessoas, elas não fazem por elas, mas elas fazem pelo outro. Então, você fala assim, ó, você tem que ir no pneumologista para você viver mais. Ah, tá bom. Semana que vem eu vejo isso. Você tem que ir no pneumologista para você ver a sua neta crescer. Me passa o telefone dele agora. Olha como é que é a diferença, Isso né? aí. O ser humano, ele faz mais pelo outro do que por si próprio, né? Porque eu acho que eu peguei no ponto fraco dela, né? Exatamente, Então, ela exatamente. rapidinho ela fez. Então, assim, é muito bacana essa posição que a gente tem. E eu acho que isso tem se perdido um pouco com as novas gerações médicas, né? Então, a gente tem tentado, nesses congressos ou lives que o pessoal faz, de tentar resgatar isso. Não, e eu lembro de, obviamente, já tem um tempinho, mas eu lembro que quando eu era criança, o nosso pediatra na época, tanto meu quanto da minha irmã, ele sempre ligava pra minha mãe, pelo menos assim, uma vez por mês pra perguntar como é que o Manuel e a Thalita, que é minha irmã, como é que o Manuel e a Thalita estão? Eles estão bem? Estão precisando de alguma coisa? Acho que isso é um diferencial do pediatra também, né? É. Perguntar, saber como é que os teus pacientes estão, porque isso faz com que a pessoa, pô, ele realmente se importa comigo, né? Isso você acha que ainda é algo, uma prática comum na pediatria? Hoje em dia é mais difícil, até porque como a gente tem, né, a questão do celular, do WhatsApp, hoje em dia o acesso ao médico ficou muito mais fácil, né? Então, qualquer agonia que a mãe tem, alguma angústia, ela vai e manda lá. Então, é mais fácil a gente ser procurado, né, É. do que às vezes não dá nem esse tempo, né? Meu filho tá roncando, o que que tá É, acontecendo? Meu filho respirou errado, o que que tá é. acontecendo? Espirrou duas E é vezes aquilo hoje. também, né? É assim, exatamente de novo como eu falei contigo. As pessoas, eu tô com um resfriado aqui, eu hoje não tô me sentindo bem. Tá tudo certo, deixa eu ver, na semana que vem, se continuar, eu procuro um médico. Meu filho tá com um pouco de dificuldade pra respirar, qualquer coisa do tipo, procura o pediatra. Meu filho tá com qualquer tipo de problema, procura o pediatra. Então, a, a mãe, o pai, de certa forma, eles se preocupam muito mais e se importam muito mais com a saúde do filho, né? Isso é uma coisa que eu fico, que assim, dentro da minha prática no consultório principalmente, tem essa questão. A criança chega e tá com aquele nariz escorrendo, aí coça e tal. E aí eu começo a perceber assim, o quanto isso realmente está atrapalhando a criança. Não, não tá. Os sintomas daquela criança estão atrapalhando, reverberando na família. E aí você vai perguntando, investigando, tá assim quanto tempo? Pois é, fica vindo com recorrência, né? E nisso você já vê, né? O pai ou a mãe espirrando, coçando, ou então tem algumas coisas que a Mas gente passa consegue. batido pra eles. Tem umas coisas que a gente consegue ver na fisionomia da pessoa que às vezes você nem precisa perguntar muito, você já sabe que ela tem rinite. Então, aí eu falo, pois é, lá, vocês têm, né? Então, com certeza, Ele seu vai ter. filho tem, né? E aí por que que vocês não se tratam? Né? Quer tratar a criança e eu sempre vejo os pais muito piores do que a criança, sabe? Aí eu passo as coisas para a criança e falo, olha, toma isso daqui também, bota isso aqui no seu nariz, por Acaba medicando favor. a família inteira. Porque eu sei que eles não vão se tratar, que na verdade, assim, tem essa questão desses sintomas que a gente vai aprendendo a conviver. E aí a pessoa vai, toma aquele antialérgico ali, aí passa um tempo, tá bom, tipo, saiu do quadro pior e vai levando, né? Só que com a criança todo mundo fica preocupado, como você falou. É legal. É legal olhar essa análise do comportamento humano, né? É.
Agora eu queria saber, porque, obviamente, como eu te disse no início, a gente nunca tinha trazido um profissional que ele é especialista numa área médica, mas ele também é homeopata. Eu queria entender na homeopatia, porque eu acho que é um conceito muito confuso para a maioria das pessoas, eu acho legal. Primeiro eu queria que você definisse o que que é a homeopatia, de certa forma, e depois como ela consegue te auxiliar no cuidado com as crianças que são os teus pacientes de maneira geral. A homeopatia, ela é uma forma terapêutica que foi criada pelo Samuel Hahnemann há 2 séculos atrás, e ela veio sendo disseminada ao longo do mundo, mas tem seus locais aonde você tem, comunidades de médicos homeopatas. Então, por exemplo, na Alemanha, né, que é aonde o Samuel Hahnemann nasceu, lá você tem hospitais, onde dentro dos hospitais você tem a homeopatia sendo ministrada para aquelas pessoas que estão internadas, Legal. né? Isso era um sonho de consumo meu para que acontecesse aqui no Brasil. Porque, na verdade, você acaba tendo formas auxiliares, né? Então, assim como você tem a homeopatia, você tem a Ayurveda, você tem a acupuntura, e hoje em dia a medicina integrativa ela está vindo com força total justamente porque as pessoas acabaram ficando, né, mais irritadas com a questão da medicação alopática, porque você trata uma coisa, mas sempre tem algum efeito colateral. E às vezes você não consegue realmente resultados melhores com as medicações habituais. Por isso, muita gente, principalmente quem tem alguma doença crônica, né? Ou às vezes para você melhorar sintomatologias das medicações oncológicas. Então, você tem dentro da homeopatia essa outra forma Uma de forma poder. alternativa de Isso tratar. aí, E de poder algo que, ajudar. de certa forma, não vai te trazer um efeito colateral e que, de Isso. certa forma, também vai tratar o paciente e prevenir antes que aconteça o problema. Enquanto os Uhum. medicamentos eles vão tratar quando o problema já aconteceu, Isso. a homeopatia ela vai tratar antes do problema acontecer. É isso? Isso é uma das coisas que a gente pode fazer, né? Por quê? Por exemplo, isso que era uma das coisas também que lá atrás, né, que eu me questionava como médica antes de fazer homeopatia, era o seguinte: a pessoa chegava com vários sintomas, ia relatando aquilo, tá bom, vamos fazer os exames. O exame de sangue aqui, o exame de imagem ali. Você não encontrava nada e você via claramente que a pessoa estava sofrendo. E aí, como que você vai tratar? Como que eu vou dar uma medicação? Tá, tudo bem, ela tá com uma dor e tal. Posso dar uma medicação para dor, mas às vezes aquilo não passa. Então, como que tá aquilo ali? Claro, a gente tem as doenças psicossomáticas, né? Que você acaba que você começa por questões mentais, psíquicas e como que a pessoa reage ao mundo, ela vai começar a desenvolver alguma doença. E aí nisso, principalmente no início de uma doença, aí vou trazer uma coisa mais fácil para a gente entender, né? As viroses. Muitas vezes a criança chega, a mãe já está, olha, fulaninho começou com febre, nariz escorrendo, tá tossindo muito, não conseguiu dormir nada de noite, está todo entupido, tá bom, traz aqui para eu ver. Vou lá, examino, às vezes é só uma secreção nasal que está entupindo e você não vê foco nenhum. E aí, bom, deve ser provavelmente um vírus, a gente tem que ir observando. Ah, continua com febre e tal. E às vezes, né, é porque as pessoas elas acham às vezes que a doença é uma coisa estática, mas não, é tudo muito dinâmico. A doença tem início, meio e fim. Então, às vezes, nesse início, o que acontece muito, né, principalmente na pediatria, esse apavoramento de começou febre, meu filho está doente e tal, vamos correr para a emergência, vamos correr no pediatra. E às vezes você precisa de um tempo para esperar ver aonde que isso vai aparecer. Então, às vezes, você precisa de 2, 3, 4 dias para poder ver aonde que está o foco da doença. Ou, às vezes, começar uma virose e aquilo dali acabar se desenvolvendo em alguma outra doença bacteriana. Então, o que eu sempre peço, né, dentro da pediatria é observe essa evolução e vai me mantendo informada, porque na hora certa a gente vai e intervém.
Então, essa que é um dos meus objetivos, assim, dentro do consultório, ou até aqui, aproveitando o podcast, de ensinar as pessoas a entender, né? O corpo da gente, ele não é assim, do nada apareceu a doença e pá, veio. Não é assim. Tudo vai acontecendo. E às vezes a gente tá com algum vírus, né, incubado, que é aquilo. Por que que algumas pessoas têm a doença e outras não? Porque você já tem algumas camadas de proteção que você foi ganhando na vida, e aí e fora também a questão hereditária, né? Dentro da homeopatia a gente classifica isso com uma outra denominação, mas resumindo, você tem a hereditariedade que vai te favorecer a apresentar mais doença X ou doença Y. Então, às vezes, você pode estar em contato com aquela pessoa que está com mega resfriado e você não se gripar. Agora eu acho interessante fazer essa pergunta porque isso gera muita polêmica. Mas existe alguma comprovação científica da eficácia da homeopatia nas crianças de maneira geral? Sim, a gente tem algumas revistas homeopáticas médicas que têm algumas publicações de trabalhos, mas o que acaba acontecendo é que a homeopatia ela sofre muito preconceito por conta de uma falta de vontade em querer saber como funciona, o que que é. Então, a gente acaba sendo prejudicado muito por conta disso e também pela falta de verbas, né, para você fazer pesquisa, porque a grande maioria das pesquisas que são feitas são por laboratórios, né, de grandes empresas. Então, como na homeopatia não se tem isso, a gente acaba tendo que tirar os nossos próprios recursos para fazer. E na grande maioria das universidades médicas, você não tem a cadeira de homeopatia. E aí, com isso, você dificulta muito mais. E aí, você prolifera uma falta de conhecimento do médico. Mas aqui no Rio de Janeiro, a gente tem a UF e a Unirio, ela já tem essa cadeira dentro do currículo médico da Legal. graduação. É E optativo ou faz olha, parte da grade mesmo? se eu não me engano, eu acho que na UF era optativo. Agora eu não lembro se isso Aham. já teve alguma mudança, mas da Unirio não. Da Unirio ela é. Tanto é que na Unirio você tem residência médica em homeopatia. Eu Interessante. acho que já há uns 15 anos que Pô, eu acho legal. É que a tem. única faculdade que você tenha conhecimento que tem essa área? Aqui no Rio. Aí eu Aham. fui pesquisar, tem no Mato Grosso do Sul, em Alagoas e acho que não, Betim. Isso. Então tem esses lugares de residência médica, o que já é Um um avanço. avanço, né? Uma abertura aí para as pessoas conhecerem. E é engraçado que eu, às vezes, quando encontro com algum médico que, por exemplo, foi da Unirio, que a cadeira de homeopatia já está há muitos anos no currículo, é, as pessoas sempre vêm com muita satisfação, sabe? Não tem aquela questão do preconceito que normalmente você escuta os colegas falarem, né? Que é água com açúcar, é placebo, enfim. Mas aí eu falo assim, pois é tão placebo que você usa na agronomia e na veterinária. Como que você vai explicar que você melhora um cachorrinho só com as gotinhas lá de homeopatia? Então, o grande problema da gente, que eu entendo e que eu acho que isso daqui a alguns anos a gente vai conseguir reverter, é você ter algum maquinário que consiga eh, medir mesmo, né? Da gente poder colocar isso em estatística. Mas a gente, até na época que eu era do ambulatório de neurohomeopatia, nós fizemos alguns trabalhos com as crianças que a gente atendia, levamos para um congresso da Bélgica para apresentar, e foi muito interessante, porque as pessoas acharam sensacional o que a gente estava conseguindo fazer. E dentro desses trabalhos, eles eram questionários que as famílias respondiam e os terapeutas que atendiam essas crianças. E terapeutas que não sabiam que as crianças estavam tomando
alguma medicação homeopática para tratar XYZ sintomas. Então, assim, a gente tem sim como provar. O que às vezes é muito difícil é porque você tem uma variedade imensa de medicamentos, e dentro desses medicamentos, o que a gente chama de dinamização, você tem também uma infinitude de dinamização. Então, você tem que achar os corpos certos que vão poder apresentar alguma reação àquele medicamento que eu estou fazendo. Então, você tem uma quantidade grande de viés aí para poder monitorar. Por isso que às vezes fica muito difícil a gente conseguir comprovar. E assim, no meu entender, para mim, a grande dificuldade da homeopatia no tratamento do paciente é conseguir achar a medicação que vai servir adequadamente para ele, para poder tratar todos os sintomas dele. Dentro da homeopatia, eu consigo tratar, se eu quiser, só a parte física, só o mental ou tudo junto. Então, é uma possibilidade enorme. Por isso que às vezes você pode ir em 3 homeopatas, falar exatamente a mesma coisa E e eles você vão dar ter 3 medicações. 3 prescrições diferentes. Entendi. Entendeu? E eu acho interessante a gente saber mais, aprofundar essa área que em quais ocasiões, em quais situações você sabe que você precisa da homeopatia para ajudar a tratar o teu paciente, ou em qualquer caso que chegue para você, você trata com homeopatia? Qualquer caso dá. Eu gosto sempre de falar assim, a homeopatia é muito interessante porque você atua desde a unha encravada até uma questão mental mais forte. Mas isso tudo vai variando, né, de acordo com o que o paciente necessita. Eu, como pediatra, eu sempre gosto de dizer, antes de ser homeopata, eu sou médica, né? Eu sou uma médica generalista e que trabalho com prevenção. Então, dentro disso, eu faço a pediatria e eu posso usar, como eu falei, né? A homeopatia, ela é mais uma alternativa, mais uma forma de eu poder tratar o paciente. Então, com ela, eu consigo atuar em várias camadas da, dessa evolução da doença, né? Que a pessoa está me trazendo. E aí, no momento certo que eu preciso, eu vou e acrescento a alopatia. Legal, interessante. E aí, de certa forma, a gente pode já entrar em algumas áreas para desmistificar alguns conceitos aí que as pessoas têm sobre a homeopatia. E o primeiro deles que eu queria perguntar para você é que todas as pessoas das quais eu já ouvi falar, que a gente já teve alguma conversa breve, ainda que eu não tenha conhecimento dessa área e tenha uma profissional como você para me esclarecer, todas as pessoas sempre falam: tratamento da homeopatia, o problema é que ele é lento, ele é demorado, mas demora muito, aí não faz sentido, é melhor tomar um remédio. Explica pra gente, ou então desmistifica esse conceito pra gente do tratamento homeopático ele ser lento e demorado. Então, ele não é lento e demorado. Às vezes, ele é bem agudo. Que tem Hum, mãe que fala assim, doutora, você passou um remédio, o fulaninho ficou assim, assim, assado. Ou então, tipo, nossa, melhorou o ouvido do garoto que estava saindo secreção, parou de uma hora para outra. Que às vezes, assim, né, a criança que tem, né, as sim. infecções respiratórias recorrentes, a mãe costuma ou dar corticóide ou dar antibiótico, e às vezes vê aquilo e fica meio assim, né, emocionada. Mas a doença, como eu estava te explicando essa questão da dinâmica da doença, então você tem as doenças agudas e você tem as doenças crônicas. Então, como ela tem um tempo de ação, né, aquele gráfico, A né, curva. É. que ele vem baixinho, aí ele se eleva e depois vai abaixando. É exatamente a mesma coisa. Aí você tem isso dentro da doença aguda ou da doença crônica, né? O da crônica, só que ele se mantém mais tempo elevado e vai fazendo as suas nuances ali de agudização. Então, assim, se a doença demora, vamos dizer, 3 dias para acontecer, ela normalmente vai demorar 3 dias para melhorar. Então, dentro da homeopatia, a gente também tem esse entendimento. Você vai buscar o tratamento
dependendo de como que tá. Às vezes você tem isso também, uma doença crônica que você já está tratando, mas que ela vai ter períodos de agudização. Então você pode ali, assim como na alopatia, tratar aqueles outros sintomas que estão aparecendo. Mas ela não é lenta, né? Ela vai ser lenta se essa doença já vem de muito tempo. Porque, infelizmente, as pessoas não conseguem As pessoas entender. querem deixar uma doença que tá lá, se formando, cada vez mais crescendo dentro de um corpo de um ser, lá por, sei lá, alguns anos, e ela quer tratar em 2 dias? Isso aí. Mas e cada vez mais a gente traz isso, né? Tem esse imediatismo, né? Que é como você falou, meu filho tá assim assado, então, eu quero um remédio que resolva. Eu falei, eu também quero, gente. Todo mundo Eu quer. quero também. Mas esse ponto que você trouxe, eu acho que foi um pouquinho mais no início desse podcast, que é a gente falando sobre, às vezes, a doença, você ter que esperar ela ter essa curva para você conseguir tratá-la da melhor maneira. Isso é um conceito muito interessante de trazer, porque eu acho que a febre é uma coisa que o pai ele mais se preocupa quando ele vê o filho tendo. Ah, o meu filho tá com febre, as crianças têm uma imunidade muito baixa, então tá com febre, pô, bateu ali quase 38, sai correndo pro pronto atendimento, pra uma emergência. A febre, e aí é uma questão até que você pode, né, responder com base na homeopatia, com base nos seus conhecimentos como médica. A febre ela tem que ser tratada imediatamente, ou seja, ela ser medicada imediatamente, ou ela tem que ser aguardada, você tem que ter um pouco mais de cautela na hora de tratar, você não pode dar algum remédio, porque eu vejo que muitas pessoas, quando eu fiz, né, a gente estava me preparando para esse podcast, isso são conceitos muito diferentes. Alguns médicos falam, não, teu filho tá com febre, dá um medicamento logo. Teu filho não, tem que aguardar um pouco. Como é que é isso? Você espera um pouco o teu filho, né, desenvolver, ver o que vai acontecer, entender a doença, ou você trata já dando medicamento de pirona e tudo que você puder dar para a criança parar de ter febre? Não, eu sempre oriento assim, espera para ver como é que vai ser, porque também as pessoas têm conceitos diferentes do É. que é febre, né? Hum. Até há pouco tempo teve um reajuste. Antes a gente só considerava acima de 37,8, agora isso caiu para 37,2, É, o 37,3. que falam é 37 é um estado febril, né? A É, partir de 37,5 é febre. é, Aí 38 é um alerta. 38,5 sai correndo pro hospital. Tem é, umas coisas assim. tem isso, é. Mas também isso depende muito de como a pessoa vai reagir à febre. Eu Entendi. tenho pacientes que, quando estão com febre, não estão nem aí, continuam fazendo tudo É mesmo? brincando e tal. Enquanto outros, com a febre baixa, ficam super prostrados, né? Eu falei assim, eu sou uma daquelas que nem meus colegas na emergência ficam zoando, que fala, a pessoa chega aqui falando que tá, né? 37, tá com febre. Não é febre, mas eu com 37,2 eu fico destruída. É mesmo? Então, assim, varia muito. Eu tenho isso também. Tenho paciente, às vezes, que só vai ficar mal com 39 graus. Então, a febre também ela tem esse tempo de evolução. Tem alguns casos, aí normalmente a gente acaba vendo isso com as bacteremias, as doenças às vezes mais agudas, ou virais também, que são às vezes mais fortes do que a bactéria, que você tem um aumento súbito da temperatura. Às vezes você vai do 37 ao 39 em 10 minutos. Caramba. Então, realmente, isso é preocupante. Quando eu pego uma criança que tem um aumento muito rápido da temperatura corporal, ou que essa temperatura vem com uma frequência maior, o sinal de alerta a gente liga. Mas sempre é importante a gente seguir aquele conceito. Esperar pelo menos uns 3 dias de febre para você ver se vai aparecer algum foco de doença. E, obviamente, se nesse meio tempo aparecer alguma outra coisa, eu falo, já fala logo comigo, ou então se a febre está vindo muito recorrente, aí a gente vai agir. Mas, como eu trabalho com homeopatia, eu tenho recursos, eu tenho medicamentos que eu já deixo com as mães para que elas saibam medicar, porque aí a gente ganha tempo, né? No caso do alopático, você tem um tempo de espera para poder fazer uma nova dose. Eu não Hum. posso dar uma dipirona agora e daqui 2 horas dar de novo, né? Então eu tenho que ficar atento.
Aí como é que eu faço? Eu prescrevo a medicação homeopática para a mãe, e aí ela vai ministrando com uma frequência maior, porque na homeopatia a gente tem como brincar com as horas, né? Brincar com o tempo. Então, ela pode ir fazendo ali e eu vou monitorando com ela. Olha, vê quanto tempo que ela vai conseguir segurar. Às vezes segura bem, outras pessoas não vão reagir à medicação, né? Como a Mas gente no estava caso, por falando. exemplo, e aqui é uma dúvida Hum. pessoal, né? No caso, por exemplo, o tratamento com homeopatia, por algum motivo ele não deu certo, você recorre aos medicamentos tradicionais ou Sim, não? sim, Sim. sim. É como eu te falei, a gente tem os dois recursos. Entendi. Então, assim, a mãe, digamos, ela tá lá com o antitérmico dela e tem a medicação homeopática. Então, começou a ter as primeiras elevações de temperatura, vamos fazendo. Ai, tá subindo muito, Fabi. Então, entra com antitérmico, marca a hora aí que foi É dado. porque às vezes o próprio pai, desculpa interromper, É. mas às vezes o próprio pai ele já foi acostumado a se tratar, ou então ele foi tratado só com antitérmico, como você Isso. diz. Aí a pessoa pensa, será que é seguro eu suspender o É, antitérmico e fazer o tratamento homeopático só? é. E aí qual é a resposta que você daria para esses pais? Então, depende muito, né? Eu gosto que a pessoa fique com as duas Você tem situações. essas duas possibilidades. Por exemplo, semana passada um paciente meu ficou doente e, e é isso, você tem as pessoas os pais, né, que são mais adeptos à homeopatia, aqueles que não são adeptos nada e aqueles que vão que nem eu, vão usando as duas coisas. Então, mas essa mãe, ela é bem fiel à homeopatia. Não vou só fazer. O pai queria já carregar o menino para emergência. Aí ela, não, eu fiquei dando e não aumentou. E naturalmente depois a Estabilizou. febre estabilizou e foi cedendo. E ela não precisou dar um antitérmico. Aí eu falei, olha que legal, tá vendo? Mas eu sei que é muito difícil, né? Você vê seu filho com febre e E você tá porque desesperado, que é o bem mais importante ali da tua não, e vida. assim, e a febre, ela causa um impacto nas pessoas, assim como uma convulsão. Teve uma outra vez também no congresso, o pessoal falou, né? Fizeram um estudo sobre isso, assim, o que mais causa impacto nos pais? E febre estava lá no É, topo. foi aquilo que a gente conversou. Então, assim, e é o que sempre chega, assim, a maior parte das vezes, o desespero das famílias está dentro disso daí. Mas é isso, você tem que analisar qual é o comportamento dessa Pelo febre. que você tá me falando aqui, isso é uma coisa muito legal pra desmistificar quem tem preconceito com homeopatia. Eu acho que o conceito das pessoas é o seguinte: um médico homeopata, ele vai substituir o conhecimento que ele tem, às vezes até de uma área médica, ele vai substituir tudo pela homeopatia, que é uma área também, uma especialização, como você mesmo disse, tem Sim. residência. Mas é um conhecimento que a pessoa às vezes não tem, fala, tudo aquilo que eu faço como tradicional, o homeopata ele vai fazer de uma forma diferente. E pelo que eu tô entendendo você falando aqui, né, nessa quase uma hora de podcast, é o quê? É que o homeopata ele tem a vantagem de ter dois tipos de tratamento diferentes. E não um só. Ele não substitui, mas ele tem duas opções. Ele tem duas. Ele tem mais opções para conseguir tratar um paciente do médico que não usa a homeopatia e não tem esse conhecimento. Tô errado? Sim, é isso aí. Mas tem colegas homeopatas que são radicais. Então, dentro da homeopatia, Aham. você também tem Você tem essas formas de a. tratar, né? Entendi. Então, você tem o homeopata, que é unicista, ele faz todo um estudo daquele paciente para tentar achar o remédio único e ele vai passar um remédio só. Tem eu que trabalho com pluralismo, né, ou complexismo, que a gente trabalha com várias medicações, fazendo ao mesmo tempo, ou você juntando várias medicações numa fórmula só. Legal. Então, você tem esses dois profissionais. E aí você tem aquele que só trabalha com homeopatia e nada mais, e você tem os outros colegas que Legal. fazem como eu, que têm as suas outras especialidades médicas junto com homeopatia. Legal, então você tem essas opções, mas também tem algumas, como é que a gente pode, alguns grupos dentro ali da homeopatia que eles são mais radicais, né? Eles falam, É, não dá nenhum tipo de medicamento. Como é que não, funciona? fica só na homeopatia. E aí eles vão sempre buscar um remédio ali que às vezes pode não ser o melhor para o paciente, né? Porque é isso, depende muito do nosso conhecimento e da nossa análise do que a gente vai interpretar da sintomatologia que o paciente está passando.
Então, assim, essa que é a grande dificuldade, né? Isso, por exemplo, eu posso fazer uma leitura sua e um outro colega fazer diferente, por conta do conhecimento mesmo que a E gente do estudo em tem. si. Então, isso vai fazer uma diferença grande, né? Por isso que eu te falei, cada um pode fazer uma prescrição diferente para aquela mesma pessoa. Entendi. E agora eu acho que é um conceito muito interessante que a gente tem que entrar, é porque também no início desse podcast a gente conversou bastante sobre isso, da homeopatia, ela tratar o paciente como um todo, e não só tratar a doença. Tudo que a gente tem falado sobre a homeopatia até agora é no tratamento. Às vezes a criança está com febre, vai dar um tipo de medicamento, às vezes a criança está com algum problema, um outro problema, vai dar um determinado tipo de medicamento. Mas como é que a homeopatia, de certa forma, ela vai tratar o problema antes de acontecer? Ou seja, olhar o paciente como um todo e prevenir dele ter febre, prevenir dele ter outros tipos de doença e outros tipos de problema. A gente consegue analisar dentro da história do paciente. Claro, a criança, ela tem menos bagagem. Sim. Então, a gente consegue ver possíveis nuances de adoecimento dela pela hereditariedade. Então você faz um estudo até da árvore genealógica dela. Dá para a gente fazer isso, né? Pela história pregressa dos pais, do que eles têm, eu posso pensar no que aquela criança vai ter de doença. Mas a gente vai vendo dentro do que ela vai apresentar. Sim. Justamente porque eu posso ter uma probabilidade muito grande de vir a ter um câncer, mas eu já sabendo da minha hereditariedade, eu posso ir de contra isso. Então, o que eu vou fazer? Fazer atividade física, vou comer bem, vou tentar me estressar menos, vou tentar me expor menos a raio-x, enfim, a várias coisas nocivas, né? Ao fumo, ao álcool. E aí, com isso, eu vou conseguir mudar essa minha trajetória, ou pelo menos afastar o máximo para quando estiver no fim da minha vida. Então, na homeopatia, eu consigo ir vendo pela trajetória do que esse ser humano está indo, de poder ajudá-lo nessas probabilidades que ele vai ter de adoecer. Entendi. E Então, aí é nisso que a gente entra nessa questão da imunidade, né? Então, por que muita gente procura a homeopatia para aumentar a imunidade? Na verdade, é para você ter uma forma do teu corpo reagir naturalmente a ambientações que ele vai sofrendo, né, ao longo da vida. entendi. Então, a homeopatia ela vai conseguir ajudar o paciente de uma maneira não só, como a gente estava dizendo, quando ele tiver algum problema, mas também antes dele ter algum problema você conseguir fazer esse estudo. Muito interessante. Eu acho interessante agora, doutora Fabiana, a gente falar um pouco sobre a área de doenças respiratórias, que eu acho que os pais também têm muita preocupação. A criança que ela nasce já com bronquite, que ela tem algumas outras doenças que podem afetar nessa área. A homeopatia, ela pode ajudar esses pacientes também? Sim, pode. A gente consegue fazer esse tratamento, como eu tinha explicado, né, sobre você ver como que é o processo de adoecimento daquela criança. A gente consegue usar medicações que vão interromper esse ciclo. E aí, com isso, óbvio, as viroses, elas estão aí e a criança, ela está para ter essas viroses. O que é interessante é a gente conseguir fazer com que esse corpinho passe da melhor forma possível pelas viroses e não tenha que ir para uma internação ou não tenha que ficar toda hora tomando antibiótico, porque esse é um dos grandes problemas que a gente tem na pediatria, né? Pela falta de conhecimento ou pelo desespero das famílias, acabam sempre levando as crianças na emergência. E o colega que está na emergência, ele não conhece aquela criança. Então, assim, ele está vendo que a mãe está desesperada, tá? A criança está alguns dias ali mal. Então, eu vou passar logo um antibiótico, um Para corticóide tentar suspender aquele efeito ali o para máximo. resolver o mais rápido possível. Só que às vezes não era hora para você usar aquilo ali. Então, isso que é o interessante, quando você tem um pediatra de confiança, você consegue ter esse tempo e aí
no meu caso, com homeopatia, eu consigo fazer com que uma criança que provavelmente ia tomar 3, 4 antibióticos no ano, ela tome um só. Então, isso é que é muito bacana, né? A homeopatia, ela não vai resolver tudo assim como na medicina Não, tradicional. eu acho perfeito que você busca o equilíbrio dentro, pelo menos aqui de tudo que a Uhum. gente tem conversado, você sempre busca o equilíbrio para melhor saúde da criança. Eu acho que quando você pega também grupos de pessoas que acreditam só num tipo de tratamento, como você bem falou da homeopatia, que são aquelas pessoas mais rígidas e radicais com esse Sim. tipo de tratamento, eu acho que às vezes não é o melhor para a criança. Às vezes até aquilo ali pode ser até uma própria crença dela em relação a como tratar paciente. Mas você pega o melhor dos dois mundos. Eu acho muito mais inteligente, mais equilibrado Uhum, isso, né, de sim, certa é. forma. É porque eu sempre falo pros colegas, né, terapeutas, enfim, a gente tem uma gama de terapias para se fazer. Isso não só dentro da medicina, né? Dentro da fonoaudiologia, Sim, fisioterapia. sim. Então, elas estão aí para serem usadas. Ah, tá, mas não tem comprovação científica. Mas a gente vê no dia a dia que faz diferença para XYZ criança. Então, vamos usá-las, né? Aquilo que eu estudei melhor, eu vou fazer isso. Então, eu também tenho colegas que trabalham com acupuntura, eles usam acupuntura, muitas vezes para prevenção ou para resolver aquele Sim. problema ali. E se aquilo continuou se proliferando, então vamos para a medicina tradicional. E está tudo bem, né? O que Se o importa é o corpo. paciente, Isso não o aí, conceito. né? E isso, o que eu quero ver é o bem-estar da família, né? Tentar fazer com que a família fique mais tranquila e veja o potencial da criança, né? Para ela poder crescer da melhor forma possível. E não é só isso, você aprendeu esse lado, né? Você se especializou nessa área da homeopatia também por conta disso que a gente falou no início, dos medicamentos eles trazerem alguns efeitos colaterais. Sim, Você não tem uma preferência por tratamento porque você gosta mais, mas porque você vê que vai trazer mais resultado pro teu paciente, né? sim, isso. Então, Então, cada um eu vou usar na hora que eu vou precisar, sem perfeito. problemas. E eu acho legal a gente entrar agora na área da ansiedade. Se tem uma coisa que também as mães hoje acabam tendo cada vez mais problema, né? Obviamente, sempre buscando uma pesquisa aqui. Eu vi que as mães sempre têm mais problema e ficam mais desesperadas. Óbvio que tem o lado da febre do filho, das doenças, mas quando o filho relativamente tá bem, relativamente. Quando a criança tá com ansiedade, a criança não tá conseguindo dormir direito, eu vejo que as mães elas também ficam de cabelo em pé, completo cabelo em pé, quando as crianças estão nessa condição. Como a homeopatia ela vai conseguir ajudar essas crianças também? A gente consegue utilizar algumas medicações para tratar isso, até distúrbios de sono, Não é só ansiedade. água com açúcar. Não é só água com açúcar, é. Mas assim, por exemplo, quando essas queixas vêm para mim, eu sempre, como eu tinha falado antes, né? Antes de ser homeopata, eu sou médica, então eu vou investigar o que que tem ali por trás. Porque às vezes um distúrbio de sono está relacionado com uma baixa de ferro. Então, Hum, às vezes, é uma questão de nutriente que está faltando naquele corpo. E aí ele vai ter aquele tipo de sinal ou sintoma. Então, eu tenho que verificar isso tudo. Normalmente também, muitas vezes mesmo, as questões de ansiedade e tal estão ligadas às questões familiares ou na escola. E até por conta disso, eu recebi um convite ano passado para poder escrever o livro Entendendo a Ansiedade Infanto-Juvenil. caramba, legal. E eu fui coautora dele, então a gente tem aqui nesse Mostra livro. desse lado que eu acho que aqui no Pode? microfone vai acabar pegando um pouquinho É, mais. pegar aqui, deixa eu pegar aqui. Legal. Então, a gente tem vários colaboradores, são psicólogas, tem psiquiatra, eu como homeopata, psicopedagogas. Então, todas nós escrevemos sobre o assunto ansiedade. E para comprar esse livro, pode entrar em contato contigo no Instagram Pode para entrar em contato perguntar? comigo no Instagram, Legal. só mandar um direct que eu entro em contato com a pessoa para falar como que faz para comprar. Show de bola. E é isso. Então, dentro do que a gente vive hoje em dia, até uma das questões que eu sou muito procurada, além de tratar a imunidade da criança, são pelas questões comportamentais. Entendi.
E aí, nisso, a gente consegue diminuir alguns tipos de comportamentos e auxiliar as terapias, né? Então, a gente faz um tratamento em conjunto, que é isso, você tem uma melhora muito melhor e mais duradoura. Sensacional. E aí, de certa forma, você não procura dar um medicamento só, você procura entender outros fatores pelos quais a criança tá assim. Às vezes você também é uma psicóloga ali também, conversando Sim, com a criança, né? várias vezes. Não tanto da criança, mas às vezes mais dos É pais, porque né? também a criança, ela pode, às vezes, estar com esses sintomas, essas questões, por conta dos pais também, né? Que Sim, às vezes não percebe. Acontece exatamente. muito no teu consultório isso? É porque a criança é uma esponjinha, né? Hum. Então, a criança ela capta tudo que está à volta dela. E ela vai ser uma criança em casa, ela vai ser outra na pracinha e ela vai ser outra na escola. E aí, uma das minhas funções é conseguir mostrar para a família, com toda a delicadeza que eu tento, porque é difícil. É difícil você. É difícil você entender que o problema do seu filho, às vezes, pode ser você. É isso aí. E aí mexe com muitas coisas, né? Assim, nesses últimos anos, eu me embrenhei muito mais dentro da psicologia, porque ela é Vem aí mais uma pós. necessária. Vem aí mais Olha, uma não pós. sei, eu fico pensando assim, cara, eu acho que eu vou acabar minha vida sendo psicanalista, porque quando você começa a estudar e aquilo, sabe, vai puxando um atrás do outro e é um universo fascinante. Você conseguir ver, e às vezes assim, os pais Detalhes. mudam uma coisinha pequena e a criança se transforma. Se Legal. transforma. Então, assim, o meu olhar é muito para isso. Assim, o que, que a gente pode fazer ali? Mas é tocar na ferida. Então, para tocar na ferida, você tem que, às vezes, ir com muito jogo de cintura. E, às vezes, isso demora um tempo para você poder conseguir ganhar confiança e os pais poderem se abrir mais. E aí você consegue, olha, vamos para terapia. A grande maioria das vezes começa assim. Eles trazem o problema, eu vou passando a medicação homeopática, mas assim como o tarja preta, né, que a gente chama, você precisa fazer terapia, senão aquilo não muda, você só abafa. É você ficar dando remédio pra pessoa não ter o sintoma, Isso né? aí, você tem que mudar a forma dela pensar, dela entender que não é bem por ali, né, que ela está tendo uma visão diferente do que seria, né, o Sim, real sim. mesmo. Então, aí eu falo, vamos botar na psicóloga, a criança, vamos. E aí, no andamento, né, eu junto com a psicóloga, a gente vai conseguindo entrar mais naquele núcleo familiar e chamar a família. E aí, depois de um tempo, aí a gente vê o pai se tratando, a mãe se tratando. E aí, Às para a vezes o criança, primeiro ó, canal é a criança, é né? Que é isso o ponto aí. em comum entre os dois. É Isso isso também deve ser aí. muito legal que você deve ver É. cada dia no teu consultório. Mas é difícil. É difícil. Eu acho que é um dos pontos assim que, que é aí onde a gente fala da arte da medicina. Né? Você tem que ir levando, porque assim, algumas vezes que aquilo me tocava muito por conta da criança, de um atraso de desenvolvimento que ela tinha, e aí eu já falava aquilo de cara, a família sumia. E aí eu falava, caramba, perdi. Perdi de Perdi a poder. oportunidade de ajudar. Isso aí. E aí nisso eu fico, não, e aí a gente vai Você aprendendo, tem que né? mudar a abordagem, né? Tem que mudar a abordagem. E aí cada um é cada um. Tem gente que já vem e fala, olha, não, eu acho que é isso e isso, você pode falar tudo porque eu tô pronto para ouvir, e aí você vai, né? Mas outros não, você vê que Às vai vezes também a falando e vai pessoa. negando, vai negando, vai E às vezes negando, também a pessoa fala, eu estou pronto para ouvir, mas talvez ela não não esteja. esteja, Mas aí assim, ela já traz, né, aquele conflito que ela tá tendo. Então fica mais fácil para acolher também, né? Entendi. Você falar e acolher. Entendi. Eu acho legal agora a gente falar sobre como é que é uma consulta homeopática, né? Ela tem algo de diferente de uma consulta médica tradicional? No que ela difere uma da outra? Olha, hoje eu acho, assim, do que eu faço, que a minha consulta homeopática não difere
de uma consulta médica de pediatria. Porque a grande verdade é, a gente aprende isso na faculdade, né? Na parte de semiologia médica, que você tem que ouvir, ver antes de colocar a mão. Então, eu digo, quando a pessoa liga, né, para poder marcar a consulta, eu já quero saber um pouco da história dela ali para tentar, para eu ver o que que vai ter, até para eu saber se eu realmente vou poder ajudar essa família ou não. Então, já nesse primeiro bate-papo, eu já vou vendo por que caminho que isso vai ser conduzido. E aí, depois que marca, já eu digo assim, já na hora de abrir a porta, eu já vou vendo como é o comportamento da criança comigo, da criança com os pais, como que são os pais. E nisso, depois, aí já quando entra na sala, e aí é muita observação antes de chegar para botar a mão na criança. Até para a criança ficar mais tranquila comigo, vou tentando brincar e tal, para, né, ela ficar um pouquinho mais distraída, mais tranquila para eu poder, a gente fala, né, invadir aquele corpinho. Mas na época da faculdade, né, assim, na medicina tradicional mais antiga, porque eu vejo que agora, nesse ponto, os novos pediatras estão vindo de uma forma bem mais respeitosa. A gente não tinha isso, era pega, vai, deita a criança aí, deixa eu examinar e tal, papapá, e tchau. Era uma coisa muito bruta, né? Você pegava a criança, botava lá, ia com esteto, e a criança chorando e tal. E aí isso eu também ficava, gente, para que precisa ser assim, né? Por isso que assim, eu tenho um tempo de consulta que me dá esse tempo para eu poder conseguir chegar na criança. Quanto tempo é a tua consulta, mais ou menos? 1 hora. É bastante coisa mesmo. A maioria dos pediatras que a gente vê, a gente tá falando aí de 20, 30 minutos. É. Dá tempo, gente. 20 minutos, não dá nem tempo da mãe tirar direito a roupa da criança. Falei, como é que eu vou conseguir chegar lá, né? E dependendo dos casos, eu gosto de sentar, de brincar, de ver como é que é a interação dela comigo. Então, eu preciso de tempo para isso, né? Não dá para você fazer em 20 minutos. E é interessante o que você falou ali no ponto sobre os pais mudarem pequenos comportamentos, detalhes. E aí, acabando contando com essa pergunta que eu te fiz agora, quais são esses comportamentos? Você pode compartilhar alguns desses comportamentos, às vezes, que uma modificação, um jeito de agir, alguma coisa nesse sentido vai influenciar no crescimento e na estabilidade da criança? Ó, às vezes, coisas da rotina. Fulaninho, vamos, anda logo, tem que correr, veste roupa, faz isso, faz aquilo. Isso já cria, né, A uma criança já é agitação. agitação. E aí isso já acaba gerando uma ansiedade na criança também. E aí o fato de você Ela se acostuma a fazer mudar, tudo correndo também, né? sim, sim, e aquilo entra para o entendimento dela como a vida tem que ser assim. E Interessante. aí o fato dessa família mudar um pouquinho essa rotina já dá uma equilibrada. E aí aquela criança que estava roendo unha ou não conseguindo dormir porque já estava ansiosa para o dia seguinte que ia chegar, já começa a mudar. Ou Interessante. seja, você não precisa nem dar medicação, você não precisa nem para terapia, que às vezes você já consegue. Interessantíssimo. Acaba que, como você disse, a criança é uma esponja, né? É, Então ela vai absorver os comportamentos, ela vai se acostumando assim. isso Um aí. Aí pai que tá você, sempre atrasado, uma mãe que tá é, sempre correndo, a é, criança vai aprender a ser é, assim também, né? você vai criando hábitos negativos, né? Para para o adulto, a gente já vem com muito hábito enraizado. E você vai passando isso para a criança. Então, para a criança é muito mais fácil, é rápida a mudança, você mudar um hábito dela, porque tem pouco tempo. Para o adulto é mais difícil, Sim. né? Por isso que você vê uma terapia, assim, para o adulto demora muito mais para ter uma resposta do que para uma criança. E assim também a gente vê muito dentro da homeopatia. E o que que os pais eles precisam entender, às vezes, sobre o tratamento homeopático? Como eles podem ajudar a médica pediatra, o homeopata, assim como você? Quais conceitos eles precisam entender para que esse tratamento ele seja mais efetivo?
A gente, eu sempre recomendo, dentro do que eu estou prescrevendo, né, Claro. como tomar. A farmácia normalmente manda algumas informações sobre como conservar a medicação e, né, os melhores horários para tomar. Então a gente vai muito por isso daí. Aí eu oriento, dependendo do que é a doença, né? Às vezes uma doença aguda que está chegando, eu falo, olha, essa medicação daqui você vai dar de hora em hora. E vamos observar como é que vai reagir. Ah, essa daqui você faz 3 vezes ao dia, essa daqui você faz 5. Entendi. E, de certa forma, qual é o caso mais transformador que você já pegou no teu consultório? O que que mais, assim, te impactou? Você fala, cara, realmente aqui eu consegui fazer uma transformação não só na vida dessa criança, mas nessa família. Teve um caso que foi interessante, já tem alguns anos. Os pais trouxeram o menino por uma questão de imunidade, e Hum, estava ficando muito resfriado e tal. E aí, nessa de observar a criança, eu fiquei olhando, eu falei assim, gente, esse menino, como diz uma amiga minha neurologista, tem focinho, rabinho de autismo. caramba. E assim, os pais não Nunca nem, perceberam. não, não nem tocaram no assunto do comportamento do Às vezes eles não garoto. queriam ver isso, né? Não enxergavam mesmo, Não? não enxergavam. Na verdade, do casal, quem trouxe, depois da gente conversando, quem trouxe um fio e aí eu puxei para falar foi o pai. Hum, E a mãe era psicóloga. E assim, é que eu falo, né? A gente, quando é mãe, a gente fica cega, realmente a gente não enxerga nada. Eu tenho umas amigas médicas que falam: ah, não, depois que eu tive filho, eu não sei prescrever uma dipirona. Fabi, você me atende como a mais leiga ela é possível. pediatra também? Não, tem umas que são. Uhum. Normalmente a pediatra nem tanto, mas assim, médica de outras áreas, Sim, né? sim, sim. Você sabe resolver, né? Uma febre, uma dor, um vômito. E aí elas acabam agindo dessa forma. E aí essa família, né, chegou, eu fui vendo e fui tocar no assunto, né? Ah, mas ele sempre é assim? Ele não fala, não? Ah, não, ele fala. Ele fala o quê? Porque a criança até então não tinha emitido uma palavra, mas assim, sorridente, mas que parecia que estava meio fora do contexto. Parecia que ela não tava ali naquele ambiente, ela tava meio aérea, assim. Tava lá brincando, mas assim, é uma forma diferente do brincar que não era compatível com a idade dele. E nisso fui puxando e tal. Eu falei, olha, tem umas questões comportamentais e tal. Vamos investigar? A doutora Fabiane do passado teria sido mais direta e talvez ela tivesse perdido a É, família. A doutora Fabiane, mais madura e é. com mais experiência, tem umas questões comportamentais que vocês têm que se atentar para eles mesmos darem a resposta, Sim, né? mas eu vou te falar que Uhum. esse caso foi um que foi embora. Ah, foi? Mas assim, é engraçado e eu, pelo menos assim, fico feliz porque eu acho que eu consegui plantar minha Aham. sementinha, porque às vezes quando chega isso, e tem famílias que já estão comigo há um tempo, que quando eu vou falar sobre a questão comportamental, que a gente tem que investigar, eles não aceitam e vão embora, mas pelo menos começam a fazer o tratamento, a investigação. Então eu fico assim, bom, pelo menos eu cumpri uma parte do que eu gostaria de Se não com fazer, você, às vezes com uma outra pessoa. que vai continuar ali, né? E aí, no caso desse menino, ele acabou indo para uma amiga minha fono, que aí eu falo assim, vocês vão embora, mas eu sempre descubro tudo. Porque eu falo, a pediatria é um ovo, todo mundo se conhece, então, e eu como tenho muitas amizades dentro das terapias, né, fono, Aham. fisio, Até porque você precisa indicar sempre, né, é, os então pacientes para outros a profissionais. gente fica curiosa, porque eu quero saber qual foi a evolução do caso. E nisso aí eu consegui falar com a minha amiga um tempo depois, aí ela falou assim, ó, Fabi, ele tinha uma deficiência auditiva mesmo. Eu falei, olha só. E aí, Os pais talvez não quisessem naquele momento enxergar aquilo. isso. E aí o menino começou a fazer fonoterapia e passou-se um tempo, entrou. É que na medicina tem muito conceito da segunda opinião também. Então, o É, paciente vai lá no médico.
Aí fala assim, não é possível que seja isso, deixa eu ver uma segunda opinião. Aí talvez o outro médico fale a mesma coisa. Mas, peraí, se 2 médicos estão falando isso, talvez tenha alguma coisa aqui. Aí às vezes vai numa terceira opinião, fala, não, agora realmente tem como tratar, porque 3 médicos não tem como estar errado nessa mesma opinião, né? O pai às vezes não quer aceitar, a mãe não quer aceitar, mas em algum momento, com a opinião médica, ou sendo um dos únicos casos para ser a solução desse problema, eles vão ter que aceitar, né? Sim. Então, de certa forma, a gente vai por esse caminho. É. Mas, doutora Fabiane, agora eu acho interessante, como é que eu faço para marcar? Se eu tivesse um filho hoje, se eu quisesse marcar uma consulta com você, como é que eu conseguiria fazer? Você pode entrar no meu Instagram, @doutora.Fabiane Durão. A gente vai deixar aqui embaixo depois. Tem um link para clicar lá, que vai falar direto com a secretária, ou então pode me mandar um direct que eu vou responder. Sou eu que respondo, não é marketing que responde. Você vai falar diretamente comigo. Que bom, né? E aí eu vou dando as coordenadas, o que eu puder responder na hora eu respondo, senão eu encaminho para a secretária. O pediatra, ele tem que ter esse diferencial de lidar muito com pessoas, né? Eu sinto que algumas outras áreas médicas passa pelo meu secretário, passa pelo setor comercial, passa pelo não sei o quê, e aí no dia da consulta vai entrar em contato comigo. Sim. O pediatra não pode ter isso, né? Depende também, varia muito do profissional. É porque eu gosto de saber já antes da vida da pessoa, antes dela chegar para mim. E porque isso facilita muito, né, no meu tratar do paciente, e porque você já vai começando a criar vínculo. O que eu gosto de passar para as famílias é o seguinte: a gente precisa ter um laço de Com confiança e certeza. uma troca. Então, eu trabalho em parceria. Não adianta você levar seu filho, eu quero isso e isso. Aí eu passo, e aí às vezes a gente vai vendo isso nas próximas consultas, né? Passo lá a receita, ó, assim, assim, assado. Se não entender, você me manda mensagem, vou te explicar. E aí, às vezes, na outra, eu não fiz a medicação. E aí, óbvio, a criança está com o mesmo problema. Eu falei, gente, mas vocês querem que eu faça o quê? Né? Eu falei, milagre eu ainda não opero. Então, a gente tem que ir pela medicação, senão a doença vai continuar. E aí, nisso daí, você vai educando, né? Não Cada só a criança, família. mas os pais também, com Não, certeza. esses sim que precisam sempre ser mais educados, né? Mas você também atende online? Você faz consulta online? Atendo. E isso, assim, acho que o que a pandemia trouxe para a gente de muito bom foi essa possibilidade Alguma de coisa tinha que trazer de volta, né? Isso, de você poder atender pessoas no mundo inteiro. Eu tenho paciente dos Estados Unidos, tenho Legal. gente da Inglaterra, Austrália e aí outros lugares aqui no Brasil também. A gente consegue, porque não necessariamente eu preciso fazer uma prescrição. Tá. Eu comecei a ver que muitas famílias têm necessidade disso, de um amparo, uma escuta e uma necessidade de explicação para algumas coisas. Legal. Que às vezes o médico que ela vai no posto, ou óbvio, na emergência, não tem como, você tem que ser direto para aquilo dali, né? E aí nisso eu consigo trazer essas explicações, essas questões, não necessariamente prescrevendo, né? Exatamente como uma consultoria é. E nos casos que precisa de prescrição, a gente prescreve. E você acha que tem alguma perda do online pro presencial? Você acha que a pessoa que ela tem, que ela consegue ir num consultório, no teu consultório, conversar com você, ter uma consulta contigo, ela tem um ganho maior do que a pessoa que só online ela tá conseguindo ter essa consulta contigo? O problema do online é porque eu não vou conseguir examinar o paciente. E você vê o que está ali na tela. Então, às vezes, a criança está correndo e tal, e eu não estou vendo, porque aí eu estou conversando com a mãe. Então, eu perco um pouco nessa qualidade. Sim. Mas, dependendo do que se trata, eu consigo. Por exemplo... Até redirecionar para um outro profissional, né? Eu tenho um paciente que ele mora em área rural. E, enfim, tudo é muito mais difícil para a família, né? Para fazer um exame. Enfim, a gente está num processo investigativo dele. E, assim, fiquei muito feliz quando a mãe veio me procurar, né? Para a gente, o que eu posso fazer e tal. E eu fui direcionando. E ela veio em busca de, né, homeopatia resolver isso, mas na verdade tinham outras questões ali que precisavam ser avaliadas que não é a homeopatia que vai resolver.
Então, ela vai entrar em algum momento ali para ele, mas não era, não se bastava para isso, era uma coisa mais ampla. E aí, quando foi na primeira consulta assim, dele, ele ficou muito acanhado, ficava lá no canto dele, e tá, passou. Quando foi meses depois que a gente fez a nova consulta, ele estava super animado, e aí ele, tia, olha minha bicicleta, olha aqui. Aí eu falava para ela, filma ele que eu quero ver o que ele está fazendo. E altos papos, conversando. Então, dá para você fazer isso também, mas acaba que é aquilo, eu tenho que ficar restrita à Sim. tela. Sim, então acaba tendo alguma diferença, mas É. você também consegue compensar, como eu te disse, indicando para um outro pediatra, indicando para um outro Sim, profissional sim. que precise de uma investigação um pouquinho mais aprofundada, né? Isso. Nesses casos, por exemplo, uma pessoa que mora muito longe, que eu não tenho como ela vir no consultório para examinar, aí eu peço para a mãe, olha, vamos fazer isso, isso e isso. Você vai lá no posto, mede a criança, pesa e tal, me passa. Se tiver doente, pede para o médico te explicar direitinho o que está acontecendo, se tem algum exame para fazer, manda foto, manda vídeo da criança, daquilo que a mãe está relatando. Às vezes, isso mesmo dentro da consulta presencial. Você precisa ter documentos que te mostrem como que essa criança reage em outros lugares, dos quais eu não consigo ver. Com certeza. Entrando agora numa outra área, doutora Fabiane, eu acho interessante a gente falar o seguinte: eu sempre gosto de perguntar para os profissionais aqui sobre os avanços tecnológicos das áreas que eles trazem para a gente, que eles representam aqui no nosso programa. E na área da pediatria é algo que a gente escuta muito pouco. Então, por exemplo, na oftalmologia surgiu um laser de correção magnífico, na área da ginecologia surgiu uma outra tecnologia. Na dermatologia, então, nem se fala, que a gente vê todos os dias. Mas na área da pediatria, quais são os avanços tecnológicos, assim, animadores que a gente tá vendo por aí? Dentro da pediatria, você tem as subespecialidades, né? Sim, Então, assim, também dentro de cada uma, você tem as questões tecnológicas. Mas eu acho que, assim, para a gente, essa questão do online foi muito interessante. sim. Hoje em dia, você tem otoscópios que são com visores, e aí você consegue mostrar para a família o que Caramba! que você está Online vendo. ainda? Online também dá para Uhum. fazer, né? Enfim, ou então, por exemplo, às vezes eu preciso ver um ouvido da criança e mandar aquela imagem para o otorrino dela. Hum. Então, você já tem esse recurso. E até nesse último congresso falaram muito dentro da genética. Você está tendo muita coisa agora dentro da genética, né? Porque agora os laboratórios estão indo em cima dessa área para ver o que que você pode trazer de novidades para tratar doenças genéticas que a pessoa às vezes poderia não ter muitos anos de vida por conta de uma doença que é progressiva. Então, tem isso daí. Fora a IA que está Aí num ela consegue ajudar o crescente. pediatra também? Para diagnósticos, enfim, até para você conseguir ver, às vezes pensar, né? A criança está com isso, 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 isso. E às vezes você viu isso daí há muitos anos atrás, né? Mas o que que era mesmo? Enfim, você joga lá e aí vai te ajudar. Mas a IA não vai substituir o pediatra, né? Pelo amor de Não, Deus. pelo amor de Deus. Esse é o medo que todos os profissionais têm hoje É da inteligência verdade. artificial É. substituir, né? Eu acho que a gente tem que aprender a saber usar a IA ao nosso favor, justamente para não tomar conta, né? Porque eu te confesso que eu às vezes lembro daqueles filmes, né? Eu robô, né? Eu Eu robô é muito robô, bom. que o pessoal achava, né? Assim, a gente falava, nossa, o cara que escreveu isso estava doidão e tal. Hoje em dia não parece, mas tá tão doido, E né? aí você vê, olha só, o cara já sabia o que ia acontecer. Exterminador do futuro. Legal demais. Mas agora, doutora Fabiana, a gente falando, obviamente, na tua área profissional, o nosso podcast aqui ele tem sempre uma teoria de que todo profissional ele teve uma bússola, e essa bússola, ela foi quem ele olhou com respeito e admiração e foi como um guia para ele seguir em determinada área. Você tem uma bússola profissional? Você tem alguém que você espelhou, que se você se espelhou, que você admirou, que você seguiu os passos na tua carreira?
Ninguém especificamente. Você tem várias Sempre. pessoas que te influenciaram em áreas diferentes. E assim, de acordo com o momento que eu estava vivendo. Aham. Às vezes, por exemplo, dentro da amamentação, tem o doutor Moisés, a doutora Ana Heloísa Gama, que foram pessoas que eu tive o prazer de conhecer. A doutora Ana Heloísa chegou a trabalhar comigo. Então, assim, tem aqueles momentos quando você está estudando mais com afinco determinada área, e aí você se espelha naquelas Sim. pessoas, certo? Então, como meu caminho foi muito variado, né? Acabou que eu fiquei indo e assim, nunca tive alguém assim, certo? Eu fui, né, deixa a vida me levar. Dentro do que ia surgindo para mim, ou o que eu queria estudar, o que eu estava com vontade de aprender, eu fui seguindo. Perfeito. E agora você sendo vista por outros profissionais, futuros pediatras que vão estar assistindo esse podcast, eles vão precisar de alguma ajuda tua, um direcionamento, um conselho, e por isso eu te pergunto, qual conselho você daria para jovens pediatras que estão entrando no mercado de trabalho, ou então que ainda vão entrar na faculdade, mas têm um sonho de exercer o trabalho deles na área da pediatria? Antes de tudo, amem o que vocês fazem, porque o trabalho é árduo, a jornada da gente é difícil, mas assim, é muito prazerosa. Legal. A gente acaba, né, tendo que dar muitos plantões e deixar de estar em momentos importantes da sua família ou dos seus amigos, mas a jornada é necessária e você tem que também tirar o melhor dela. O máximo de prazer que você tiver, porque isso é difícil. Então, eu acho que o médico, hoje em dia, que eu vejo um pouco isso está sendo perdido, dessa questão muito do financeiro ou do status, não tem como. Para mim, a medicina, se você não tiver pelo menos uma boa faísca aí de amor, você não vai durar. Porque o dia a dia, tanto você trabalhando no particular, quanto no SUS, no hospital, no seu consultório, você vai ter várias vezes que você fica, nossa, será que é isso mesmo? Ai, eu tô tão cansado. Será que eu tenho que continuar? Será que eu fiz a escolha certa? Então você tem que ter amor, porque senão você não segue muito tempo. Perfeito. E eu acho interessante, né, me veio aqui, eu estava prestando atenção no que você estava falando, até me perdi um pouco, porque eu também concordo com isso, e a gente teve vários médicos aqui no nosso programa, não só aqui, como eu te disse, a gente grava em Floripa também, a gente vai começar a gravar agora em Brasília, também no dia 10 de setembro. Muitos médicos, eu acho que isso tá mudando um pouco, mas ainda tem do médico ser soberano ao ponto de, não ter aquela empatia com o paciente, de não ter aquela conexão, que é algo que dentro da pediatria, acho que é essencial para o médico ter, para nas outras áreas médicas talvez não tanto, mas eu acho que isso tem melhorado. Eu queria que você dissesse da tua visão sobre isso, do fato do médico conseguir estar cada vez mais próximo, dele entender o paciente não só como um número, um valor ali, um cifrão, mas uma pessoa que precisa de ajuda, que precisa, né, de um auxílio. Como é que você acha que tá essa área de maneira geral? Varia muito, varia. Você acha que tá tendo um aumento também de médicos olhando apenas o ganho financeiro? Sim, tem. Você acha que tá tendo um aumento em cima disso? Eu não sei se tem aumento, mas eu acho que vai muito, porque quando a gente trabalha com alunos, e às vezes lá no hospital que eu trabalho, de vez em quando tem alguns alunos que ficam frequentando lá, eu vejo muito assim, quando a pessoa ela não quer fazer aquilo, né, digamos, não quer pediatria, então eles vão meio que só para bater a hora, só para contar as horas, né? Ou de estágio ou de carga horária mesmo da faculdade. Mas quando você já tem alguém que já sabe que vai fazer aquela especialidade, o olhar já é outro. Já quer saber mais, enfim. Mas isso acho que varia muito de pessoa para pessoa. Até porque quando você
tá no consultório, chegam famílias para mim que falam isso. Ah, não, eu gostei de você porque o seu diferencial você escuta, você olha no olho da gente, você dá tempo para poder examinar a criança, você brinca com ela, deixa a criança à vontade. E isso é o diferencial, porque muitas vezes a mãe ela quer isso, né? Ela quer um tempo para escuta e que não invada o filho. E não é aquela consulta de 20 minutos, é uma consulta de É, 1 hora, onde você vai tentar conhecer o paciente, você vai conhecer a família dele. Eu acho que o pediatra ele tem que ter essa sensibilidade ainda maior. Porque uma coisa é você tratar aquela pessoa que imediatamente ela tá com problema. Agora, você tratar a mãe, o pai e a criança, que é o paciente que tá com problema, ou às vezes você identifica um problema nos três. É é, diferente, né? Você é. precisa de mais tempo, você precisa de ter uma leitura E eu vou melhor, te você falar que precisa às dar umas vezes ainda é sacadas. mais, né? Que nem eu te falei, ainda tem a avó, às vezes até a babá. É, A caramba. babá é um ser muito importante. Quando tem babá, eu adoro quando elas vêm na Porque estão consulta. mais tempo com a criança, né? Uhum. Sabe falar muito mais, né? E traz muito mais daquela E casa. olha só o interessante, a gente já teve um outro pediatra aqui, doutor Jonatas Milhomes, mas ele é de Florianópolis. E aí eu tava conversando isso com ele e é muito verdade. Quando você tem no teu consultório, às vezes 4 pessoas e uma criança, são 4 visões diferentes sobre o mesmo problema. E aí vai ter É, a tua que é conseguir, a tua parte que é é, conseguir juntar todas as informações. É um jogo de detetive, um Sherlock isso aí, Holmes. isso Eu aí. vou pegar a pista que esse aqui tem, a que esse aqui tem, que esse aqui tem. Depois a criança, É como é que isso ela tá aí. se sentindo, pra depois eu conseguir traçar um diagnóstico e conseguir investigar, né? É. Mas é bom também, porque quanto mais informação eu Sim, tenho, mesmo que sejam pontos de vista diferentes, sobre o mesmo caso. e às vezes o meu ponto de vista ainda é diferente de todos eles, mas aí é legal, porque eu vou entendendo como que cada um lida com aquela criança. Perfeito. E sobre as redes sociais, eu acho muito interessante a gente trazer isso nessa área de conselhos para profissionais. Foi muito difícil para você se adaptar a essa área do marketing digital? Foi muito difícil para você entrar nas redes e começar ali a gravar vídeo, colocar post? Obviamente, esses vídeos também vão para as tuas redes, alguns É, deles. Como é que foi essa entrada no marketing digital de maneira geral? bem difícil. Bem difícil, Conta um pouquinho porque mais pra eu, gente. eu sempre fui muito tímida. Apesar de, Jura? pois é, apesar de falar muito, eu sou tímida. E aí, quando começou, enfim, eu, assim, de consultório mesmo, eu não tenho muitos anos. Eu estou, assim, há 6 anos que eu digo vivendo de consultório mesmo. O resto da minha trajetória sempre foi no SUS. Então, como dizem, eu sou pediatra raiz. E aí foi também nessa época que começou a vingar mais o Instagram. E aí você via as pessoas usando o Instagram como olha, eu estou aqui, né? É como os classificados de antigamente, né? Então, por um lado, foi muito interessante porque isso deu acesso a quem não trabalha com plano de saúde, porque seu nome não está lá na lista, de você ser visto, das pessoas verem que você existe, né? O Google, enfim, tudo. A gente tem muito recurso hoje em dia para poder ser visto, mas foi bem difícil. Aí eu via que algumas amigas minhas já estavam entrando, e naquela época era só post travado, era foto, né? E aí, bom, vamos procurar, né? Falei, não, preciso de alguém para me ajudar. Enfim, aí fui procurando as agências de marketing e tal, e começamos a fazer um trabalho. Até que mudou tudo. O pessoal começou a ter que fazer vídeo. Quando viraram para mim, falaram: olha, Fabi, Agora você vai ter que agora tem que gravar e fazer vai ter que vídeo. aparecer. Aí eu falei: ai, não, não, não vou, não vou, não, pelo amor de Deus. Aí, não, mas calma, a gente vai fazendo uma coisa assim, assim. E aí chegou quem? A pandemia. Quando a pandemia chegou, não teve jeito, porque assim, a pediatria é complicado porque isso, dependendo do tamanho da criança, é muito mais aquele ver de perto e botar a mão. Então, assim, algumas crianças, na época eu ainda estava fazendo muita sala de parto, aí tinha algumas crianças que estavam nascendo, então eu ainda deixei alguns horários no consultório para atender esses pequenininhos e os maiores a gente ia online.
E aí começou direto, né? Muito vídeo, Instagram, galera, todo mundo falando, falando, falando. E aí eu comecei a ver algumas coisas. Eu falava assim, mas gente, essa pessoa tá falando isso. Eu falei, olha quantos seguidores e quantas curtidas. Eu falei, meu Deus do céu, não é possível. Então eu comecei a achar aquilo tudo muito estranho. E aí o marketing começa, não, vamos fazer, tem que fazer. Eu falei, poxa, tem tanta gente falando em bando de besteira. Eu falei, poxa, então Por que não por eu que falando não coisas eu? boas, né? Né? Eu falei assim, pelo menos eu tenho meus embasamentos para falar com verdade aquilo lá. E aí eu tive uma ideia de fazer meio que a gente está fazendo aqui, fazer lives convidando amigas minhas, cada uma de um assunto que elas têm mais dominância, e a gente ia fazendo esses encontros e a gente ia batendo papo, E aí é né? criando algum tipo de conteúdo. Eu Isso. acho que hoje, qualquer profissional, que ele seja de qualquer área, mas principalmente o médico, ele não basta só ele ser. Ele tem que parecer ser. Então, não adianta a pessoa. Ah, eu tenho trocentas formações, eu tenho pós-graduação, especialização. Se você não parece ser aquilo que você é, não adianta. As pessoas não vão encontrar, não vão conseguir ver em você esse profissional que você realmente é. Então, o que que acontece? Tem muitos profissionais hoje que falam: eu não preciso de marketing, eu não preciso de Instagram, eu não preciso de me posicionar nas redes sociais. Tá tudo bem. Poucas pessoas vão ver você como você realmente é. Infelizmente, hoje o mundo é assim. E aí você vê exatamente o que você disse de outros profissionais. Profissionais que não têm o conhecimento que você tem, profissionais que não têm a bagagem que você tem, a experiência que você tem, às vezes tendo acesso a mais pacientes do que você tem hoje. Uhum. Olha só que coisa doida. A gente às vezes está tendo que investir mais no parecer do que ser. E as pessoas que entenderam isso e que de certa forma podem ser um pouco desonestas, elas investem tanto no parecer ser que elas automaticamente conseguem um número de pacientes gigantesco, às vezes um número de clientes, dependendo da área, e automaticamente elas focaram tanto no marketing que elas não estão focando na entrega. E aí não estão fazendo um bem para o paciente ou para o cliente de maneira geral. O médico ele precisa encontrar esse equilíbrio entre o ser e o parecer ser, para que ele consiga investir na formação profissional, em continuar estudando, em continuar cada vez entregando melhor para os pacientes, mas também parecer ser, que é a parte do marketing, é a parte que ele se mostra, é a parte como é que ele consegue contar de resolver problemas, como ele consegue entregar soluções e de uma forma diferenciada. Eu sinto também que esse conteúdo médico, agora que é o comum, né? Que é aquele consultório médico muito bonito no fundo, É. aí a pessoa vai lá e fala, não, porque os equipamentos que a gente tem aqui. Esses conteúdos, eles também são essenciais. O médico também precisa deles. Mas o médico em si, ele precisa encontrar outras formas de passar o conteúdo. Como você fez de uma forma muito criativa. Às vezes, lives que você É. vai fazendo, você vai gerando ali num tom de uma conversa. Isso aqui que a gente está fazendo é um programa onde você está ajudando jovens profissionais, mas isso também é um benefício para você. Você também consegue passar o teu conteúdo de uma forma diferente. Então, é o médico também sempre buscar novas formas de entregar aquilo que ele já faz e, principalmente, de conseguir mostrar para as pessoas exatamente aquilo que ele é e o que ele faz. E é o e obviamente sem perder o lado estudioso, sem perder o lado de adquirir conhecimento, sem perder o lado de entregar com qualidade para o paciente de maneira geral, né? Sim. Então a gente consegue, de certa forma, seguindo nessa área. Doutora Fabiane, acho que é uma das últimas perguntas que eu tenho para te fazer aqui. É uma pergunta que ela é temida por alguns dos nossos convidados, porque a gente sempre faz essa pergunta, alguns dizem, mas não, você vai fazer aquela pergunta? Pô, eu não sei o que que eu vou responder. Então, vou te fazer essa pergunta, mas fique à vontade para responder. Eu sempre faço essa pergunta não como forma de sensacionalismo, eu gosto de explicar, mas que todos os profissionais bem-sucedidos, assim como você, já tiveram momentos difíceis, já tiveram momentos complicados e que você dando uma solução de como você conseguiu passar por esse momento, a gente consiga ajudar outros profissionais, outras pessoas que estejam assistindo. Qual foi o momento mais difícil da tua vida? Pode ser pessoal, pode ser profissional, pode juntar os dois. A maioria das pessoas que vem aqui e responde, elas juntam o pessoal pro profissional e aí nisso a gente já consegue trazer uma solução, uma resposta. Dentro do profissional é sempre a perda, né? A perda de algum paciente. Sim. Ainda mais quando é criança, né? Que foi aquilo que a gente falou lá no início, que às vezes o pessoal não quer fazer pediatria por conta
dessa questão de você perder uma criança, e isso afeta muito todas as pessoas, não só a família que está ligada. Então, isso sempre foi algo mais complicado. Mas, assim, trabalhei uma época em UTI neonatal, você acaba lidando muito com isso. E assim, dentro do meu pessoal, foram dois momentos. Um, quando eu perdi minha filha, Caramba. que ela nasceu prematura. E aí, enfim, foi para UTI, pegou uma pneumonia braba e faleceu. E tem uma questão aí que aí entra, né, essa mistura da vida pessoal com profissional, que muita gente me pergunta, poxa, e você foi trabalhar com UTI neonatal depois disso? Caramba. Foi depois. Mas, obviamente, você vai pegar crianças ali que estão passando pela mesma história que sua filha passou, ou e que tiveram uma outra resolução. Então, isso sempre mexeu muito comigo, mas eu sempre entendi assim que isso aconteceu para mim porque tinha que ser, era uma forma de eu ressignificar a morte dela, podendo cuidar de outras crianças que estavam passando por aquilo e ver é, soluções positivas, né? Ver desfechos positivos sobre aquilo. E, enfim, aí meu segundo filho, que é o Fernando, senhor Fernandinho, a gente teve o diagnóstico dele de autismo com 4 anos. E hoje em dia ele é um ser mega maravilhoso, todo mundo adora, super falante. E aí muita gente fala assim: nossa, mas Fernando não parece autista. Como assim? Mas, enfim, a gente sabe, o diagnóstico foi super certo. Ainda Você tem. foi a mãe que não queria aceitar esse diagnóstico ou você, por ser da área, você conseguiu falar assim, não, realmente eu tenho que entender, eu tenho que ver isso de uma maneira que eu consiga não tirar, não colocar o meu lado pessoal, como você disse que várias mães chegam na hora que você vai tentar É. falar sobre isso, você conseguiu tirar o teu lado pessoal para entender isso como uma profissional? Quando começou, porque isso é um crescente, Sim, né? sim, Você sim. vai vendo os sinais aparecendo. E aí sempre, né, fica. Mas é isso, você como mãe, você não quer ver, você não quer enxergar. E aí você vai empurrando. Mas assim, eu nunca deixei de começar um tratamento. Né? A Entendi. partir do momento que ele começou a ter atraso de linguagem ou perda de fala, a gente começou a tratar. Até isso foram o quê? Uns 6 meses na fono, até a gente realmente a gente via que aquilo não estava indo muito, e aí eu conversando com a fono, que também era amiga, aí ela, Fabi, vamos ver, vamos na neuro, vamos ver e tal, se tem mais alguma coisa mesmo, né? Porque aí é aquilo, ela também foi muito Ela também sensata. usou aquela abordagem que você usou, Ela que você foi usa hoje. quando eu trouxe a minha angústia para ela, que assim, a gente estava vendo que tinha muito pouca melhora, aí, enfim, aí nós fomos procurar e veio o diagnóstico. Aí a gente começou a aumentar tempo de terapia, buscar outras coisas. E assim foi, né? Essa jornada agora que esse moço está com 13 anos, mega adolescente. Parabéns. Olha, eu vou te falar assim, muitas pessoas, eu acho que tudo na nossa vida, né? Eu não tenho muita experiência nas mais diversas áreas, mas eu pelo menos acredito que tudo na nossa vida, a gente tem duas opções. Ou a gente encara isso como um trauma ou a gente ressignifica. Isso aí. E você é realmente fascinante o fato de você ter perdido, não, a tua filha e ter escolhido seguir para essa área mesmo Uhum, de você trabalhar em UTIs. Você viu uma oportunidade ali de tentar ajudar para que não acontecesse o que aconteceu com a tua filha. uhum. Então você preferiu fazer o do limão uma limonada É, do que você tomar trauma daquilo ali. Muitas pessoas simplesmente falam: eu nunca mais vou, não só numa UTI neonatal, mas eu nunca mais vou ser nem pediatra. sim, sim, Já sim. tive, já ouvi casos, às vezes, que era um cirurgião de crianças, e esse cirurgião de crianças, ele perdeu um paciente, o que é normal, já que ele é um cirurgião de crianças, em algum momento poderia Uhum. acontecer. Ele perdeu um paciente, ele largou toda a carreira dele. Então você conseguiu, de certa forma, ressignificar isso. Parabéns. É. Como é que foi esse processo de ressignificação?
Até isso que você falou, essa parte de mesmo que você não conseguisse ver desfechos positivos, se aquele bebê que a gente estava lá atendendo falecesse também, como eu já tinha vivido essa experiência, eu também tinha como passar, né, o que eu senti, como foi o trajeto disso e como que eu. Ajudar os profissionais que passaram por aquela perda ali também, né? É, então, Que você mas já assim, tinha superado. mas assim, principalmente as mães, né? Porque aquilo, como você falou, cada um vai lidar com a perda de uma forma. Então, eu pude passar a minha experiência para a mãe e falar para ela o que que eu fiz para poder ressignificar, né? E com o Fernando também tem uma questão muito interessante, porque eu trabalhei muito com autista na época da neuromiopatia. Só que naquela época o autismo não tinha esse espectro tão ampliado que é hoje. O que a gente entendia mesmo como autismo era o autista nível 3, que é aquele mais grave, que é o mais agressivo, tem um comportamento mais difícil de lidar, não verbal. E era então essa imagem que a gente tinha do autismo. Esse nível 1 era uma síndrome de Asperger, e a gente também não tinha crianças pequenas. A grande maioria dos nossos pacientes já eram, principalmente Asperger, já era adolescente. E aí, então, a minha visão sobre o que era o transtorno do espectro autista era muito afunilada. E óbvio, né? Assim, é isso. A evolução da medicina foi fazendo uma ampliação. Tanto é que hoje em dia você tem um para cada 31 autistas, né? Na faixa de 8 anos. E a gente acha até que se você for ampliar a faixa etária, você vai pegar muito mais gente aí. E você vê pessoas também que às vezes têm, mas não têm o diagnóstico. Passam a vida inteira sem ter. É. E na época que a gente estava na investigação, e depois, quando a gente teve o diagnóstico, eu também ficava me culpando porque eu não tinha visto antes. Assim, Ou seja, digamos, poderia ter ido mais desde rápido. quando ele era bebê, assim. Hoje em dia eu fico lembrando algumas coisas, mas assim, ele realmente ele tinha traços muito sutis. E também foi aquilo que você falou, a mãe às vezes ela não consegue ver isso. Não, não, porque você tem que lidar com mil outras coisas. E é isso, a gente realmente fica cega, né? Então é isso, eu acho que é um passo de cada vez. E quando essas mães chegam com a questão do diagnóstico, porque a gente sempre fala, quando seu filho apresenta alguma doença ou transtorno, algo que seja Sim. crônico, você tem que enfrentar o luto do filho perfeito. E isso às vezes leva muito tempo. E isso te traz um afastamento daquela criança, que prejudica muito também o desenvolvimento dela. E então, nesse daí, você tem que acolher a mãe e dar auxílio para ela também se tratar, entender isso tudo que está acontecendo, ressignificar para trazer esse laço de volta. E aí a criança deslanchar. Doutora Fabiane, a gente vai ter que encerrar o programa porque a gente já tá chegando ali no. Tá acabando o nosso tempo aqui, mas te agradecer muito por ter compartilhado essa experiência com a gente, ter compartilhado todo o teu conhecimento de uma área que, na área da pediatria, sim, a gente já teve um profissional aqui, mas você complementando não só com a área da pediatria, mas da homeopatia também, foi um episódio sensacional. Te agradeço por tudo que você compartilhou. Vou pedir para você olhar para aquela câmera e dizer tuas palavras finais. E aí pode ser ou para os teus pacientes ou para futuros profissionais, você fica à vontade. E também, caso você queira fazer algum agradecimento, pontuar alguma coisa do podcast, a câmera é sua. Sou Fabiane Durão, pediatra homeopata. Quero agradecer muito todas as famílias que confiam em mim. Nós temos uma parceria, uma confiança que vai não só de vocês comigo, mas de mim também para vocês. E para os jovens médicos que queiram fazer pediatria, amem o que vocês vão fazer e se dediquem, acreditem nos seus sonhos, tenham seus objetivos, continuem sempre seguindo seus objetivos, peguem explicações e, enfim, das pessoas mais velhas, a trajetória delas, como foi que elas podem falar para vocês,
para que ajude a seguir esse caminho da medicina que é muito maravilhoso. Doutora Fabiane, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação. Espero que você tenha gostado. Você gostou do programa? Muito, bastante. Em breve a gente vai colocar ele no ar, vai botar para ver. E agora vamos para você que está aí do outro lado, você que está assistindo esse programa. A gente em breve tá de volta, mais uma vez agradecer a doutora Fabiane por esse programa, mas em breve a gente tá de volta em Florianópolis, em breve a gente tá indo para Brasília, então eu vou pedir a tua indicação caso você tenha profissionais nessas áreas ou em qualquer parte do Brasil também, profissionais que queiram participar de um programa que fale sobre carreiras profissionais que são capacitados para isso, obviamente. Eu vou pedir para você entrar em contato pelo Instagram Podcast Bússola P. Você manda lá uma mensagem com o perfil do profissional, a gente vai entrar em contato com ele e vai ver se a gente consegue trazer, se a gente consegue viabilizar essa conversa, beleza? Pode ser aqui no Rio de Janeiro também, mas agora a gente está focando agora em outros estados. E o segundo recado é você, que é profissional da área da saúde, que está assistindo esse programa, que está querendo entrar nas redes sociais, está querendo se posicionar da maneira certa, criando conteúdo para conscientizar, para conseguir ter um novo canal de captação de pacientes, um canal onde você possa mostrar quem você é, aquilo que você pode ajudar, como você pode entregar, entrar em contato pelo Instagram, Manoel Pacheco N. Vou deixar aqui embaixo também. E óbvio, todas as redes da doutora Fabiane vão estar aqui embaixo também, incluindo, que a gente esqueceu de falar, as redes dela para a compra do livro que ela tem que ela é coautora, tá? E por último, é isso. Eu acho que eu vou encerrando mais um episódio do podcast Bússola Profissional com a pediatra e homeopata doutora Fabiane Durão. Eu fico por aqui e um grande abraço.